A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estou com um áudio aqui que eu vou soltar de uma pregação que aconteceu aí em Sumaré. O ancião é o Alarico Munhoz, né? Ele está pregando ali nas redondezas da região dele, em Sumaré. E essa pregação eu estou trazendo aqui para vocês verem e ouvirem, porque é uma pregação típica da CCB. É a pregação mais padrão da CCB. É aquela que está em 98% das congregações Brasil e mundo afora. É a pregação aonde se lê a passagem bíblica, não se dá nenhuma importância para essa passagem bíblica depois, não se fala de Jesus Cristo, não aborda o assunto do texto, não chama as pessoas ao arrependimento, porque essa é uma das marcas da pregação no Evangelho, no Novo Testamento, Jesus Cristo, João Batista, todos os apóstolos chamando e convidando as pessoas a se arrependerem. Isso você nunca vai ver lá. Não fala do pecado, já falei, né? O nome de Jesus não aparece em momento nenhum, nenhuma única vez o nome de Jesus ele não aparece, e o texto bíblico é usado para dar base para profetadas, tá? Pega ali o que está dizendo no texto, né? Que a passagem que foi lida foi Josué capítulo 14, o primeiro dos juízes, né? Josué capítulo 14, e ali a gente vai ver ele usando a passagem, aliás, ele nem lê direito aquilo ali, só para dizer que Deus prometeu, porque tá lá no texto que Deus prometeu que 2 daqueles iam herdar a terra, e ele usa esse texto para ficar dizendo que Deus te prometeu coisas e ele vai cumprir na sua vida, ou seja, fica se aproveitando do texto e do contexto bíblico para fazer disso suas profetadas. A pregação é curta, vai dar uns 10 minutos, como sempre, tá? O Alarico, pelo que eu já percebi aqui, ele é o rei de ler pedaços da Bíblia, né? Até agora parece que eu não peguei ele ainda lendo um capítulo inteiro. Ele pega pedaços e ele lê um pedaço sem nexo nenhum, não aborda um texto, né? Josué capítulo 14, mas ele vai começar a ler no versículo 9 e não tem nenhum subtítulo ali. No versículo 9 e ele para no versículo 11, do nada. Porque geralmente os cultos com eles toma muito tempo, conta muito testemunho, fica contando muita obra, muita coisa. Quando vai pregar, lê qualquer pedacinho lá e vai pregar. Eu só não entendi por que ele leu Josué capítulo 14, se ele não pregou nada ali em Josué, podia ler em outros lugares lá nos evangelhos, que seria melhor para aplicar as profetadas. Mas parece que quer fazer uma firula e ler em outro lugar, que o povo não está acostumado. Aí você acha que vai vir alguma coisa de diferente ali? Você acha que vai vir alguma coisa demais? Não vem nada dali, só profetada e o mais do mesmo. Vamos ouvir aqui, Alarico Munhoz, ele vai ler a passagem e depois, ajuntando a leitura mais a pregação, não passa de 10 minutos, e aí a gente vai fazer a nossa abordagem. Ouça aí. Vamos começar aqui do verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois preservaste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda estou forte, como no dia que Moisés me enviou, a qual minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Só a guerra. Amém. Deixa eu fazer um comentário aqui, já que eu acho que já acaba o comentário, o jeito dele de falar, que é padrão na congregação, essa voz chorosa, e ele termina com ela. Eles usam muito isso no ponto ápice das profetadas, né? Aonde ele diz aqui, para sair e para entrar, né? Ou seja, fala quase chorando, dando aquela esticada, né, para tentar emocionar as pessoas. Então ali ele está tentando dar um ênfase numa palavra aonde provavelmente esse ênfase aponta que é ali que ele vai dar a sua força na profetada, né? Vamos ouvir, segue aí. Irmãos, essa é a palavra. Esta pessoa aqui, que Josué estava dando a terra para ele,
era a promessa de Moisés. Este homem chamado Caleb era um daqueles que foram espiar a terra. Em 12, e 10 voltou com medo, porque a terra tinha gigante. Mas 2 venceu os 10. E os 2 diziam: é verdade, Moisés, que tem gigante lá. Mas se Deus estiver conosco, nós venceremos ele e passaremos essa terra. Glória ao Senhor, irmão. E Deus está me mandando pregar aqui. Eu estou te acompanhando, não é de hoje. Eu estou te acompanhando desde os teus primeiros passos da minha graça. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E a tua história, segundo Deus está mandando passar para a igreja, a tua história é muito bonita. E por essa palavra, o Senhor me ordena a pregar que conservarei com as mesmas virtudes, com os mesmos vigor, porque a carne envelhece por fora, mas por dentro eu te renovo. Caleb disse: eu tinha 45 anos quando Moisés me prometeu a terra. Hoje estou com 85, mas estou com a mesma força, o mesmo vigor. Me dá a minha terra, como Josué. Esta é a palavra, irmão. Glória a Deus. Mas vai terminar assim: e sustentarei na minha graça. Porque você não é crente que veio para um dia, para uma semana. Você veio para ficar. Eu te darei a herança. Nem o diabo toma a tua herança. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus, Pai. Está aqui a terra do meu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as provas que passaste e que ainda vai passar, só será para te ajudar, a te aperfeiçoar, a te humilhar um pouco. Isso aqui não é bom. Não deixa isso crescer. Glória a Deus. E o Senhor tem as maneiras para impedir que isso cresça e que se enche e não permaneça mais na minha presença. Por isso dá glória a Deus, irmão. Vai ter dia que você vai levantar falando em língua. Glória a Deus. E vai ter semana que você vai passar: será que eu sou crente? Meu Deus. Glória a Deus. Cadê o Senhor? Ai, irmão, perdoa eu. Deus está me visitando, é tão gostoso. Glória a Deus. Por vir aí até as 8, 8 e meia, 9. A união que está aqui, que é a revelação que está vindo, tinha tempo para ficar aqui, mas a herança está segura. Teu vigor continuará. Aleluia. Glória a Deus. E agora vocês estão aqui até pelo vale da morte já passou. A morte chegou bem próxima de ti. Mas é eu que mando na morte. Glória a Deus. É eu que mando na vida. Deixa eu fazer essa pausa aqui, irmãos. O ancião incorporou Deus. Agora ele já não é mais o alarico. Ele está falando na primeira pessoa o tempo todo. Ele já entrou em transe. Eu vou fazer, você está na minha presença, né? Eu estou te ouvindo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele incorporou. Você pode ver que ele abandona o texto. O texto para eles, gente, é mero formalismo. Eles lêem o texto, depois fala alguma coisinha sobre o texto ali durante uns 30 segundos, 1 minuto, depois esquece o texto. Aí ele vai falar daqui lá na frente um pedacinho ou outro e esquece, tá? Então,
Aqui ele incorporou Deus. Você pode ver que o CCBano não está nem aí se ele abandonou as escrituras. Essas pessoas não têm compromisso, eles não querem ouvir o evangelho, eles não querem ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas que estão ali, principalmente, e que já entrou até no transe, onde está colocando ela em choro, ele está começando, elas ali, você vê a voz das mulheres, dos irmãos, né? Eles entram em choro, por quê? Porque eles estão, na verdade, interessados nas profetadas. Eles estão interessados em saber que Deus está falando sobre a minha vida. Eles querem ouvir coisas sobre a própria vida deles, né? E o cristão genuíno, ele vai na igreja para ouvir coisas sobre a vida de Jesus. Eles querem aprender sobre o que está nas escrituras, a palavra de Deus. Nós não estamos procurando a nossa vida, nós estamos procurando a vida de Jesus Cristo. E aí ele usa a voz chorosa dele, né? Eu te darei minha herança. Fala assim que é para comover, né? E você pode ver que as pessoas que estão chorando aí, elas estão chorando porque estão ouvindo promessas da vida delas. São coisas da própria vida delas, né? Ou seja, você percebeu, irmão, não tem nada de evangelho nisso, não tem escrituras sagradas, não tem nada. São religiosos que estão no padrão que a CCB aplicou neles, ou seja, as mulheres de saia, de coque na cabeça, véu, né? A sapatilha moleca, saia até o joelho ou um pouco mais para baixo. Os irmãos estão todos de terno, gravatinha, Bíblia na pastinha. Esse é o padrão CCB. Eles entrou no padrão, tá ótimo, batizou, tá salvo. Aliás, está na graça, né? Salvo eles nunca sabem se estão. E pronto, eles vão para a congregação. A partir de agora não precisam mais ouvir nada sobre Jesus, não se preocupam mais sobre Jesus Cristo, e eles vão lá ouvir profetadas e pregações e muita aberração. Aí ele fala, essa é a palavra. Aí ele, aonde que é a palavra? Ele fala, é a promessa de Moisés, a promessa que Moisés fez para aqueles 2 que venceu aqueles 10. 2 venceu 10. Você já vê a linha que ele vai entrar na profetada, que você tem que permanecer, que você tem que ficar firme, Deus vai te ajudar, e é nessa graça ele está sempre. Quando ele se refere a alguém ali, é a congregação, não é Cristo. Aí ele fala, Deus está me mandando pregar. Ele diz que é Deus que está preocupado com isso, e Deus está mandando pregar isso daí, ó, essas baboseiras. Eles têm coragem de dizer que é Deus que está mandando ele pregar isso daí, né? Estou te acompanhando desde os seus primeiros passos nessa graça. Ou seja, Deus está olhando, e isso é tudo na primeira pessoa, é Deus que está falando, estou te olhando, é como se fosse Deus está se agradando de você, você é tão santinho que eu me agradei e eu vou te ajudar. Te sustentarei nessa graça, né? Ou seja, na congregação. Quando ele fala te sustentarei nessa graça, ele está se referindo que vai te segurar dentro da CCB, você não vai sair dela, tá? A graça é a CCB. Isso aqui não tem nenhuma relação com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com o favor imerecido de Deus, nada. É fazer parte da instituição religiosa CCB. Essa daqui, ó. Aí ele fala, eu te darei a minha herança. Ele fala diversas vezes nesse tom choroso. Chega um ponto da palavra que ele dá aquela esticadinha, aquele choro, né? Que é sempre nessas partes interessante, onde Deus vai falar, onde Deus vai dar, onde Deus vai fazer alguma coisa. Quando chega no final da frase que Deus está dizendo que vai fazer alguma coisa, ele fala da forma chorosa para poder criar uma emoção no CCBano. Deus vai impedir que isso se incha. Ele deve estar apontando para isso que é a carne, ele deve estar apontando para o corpo dele, né? Se incha e você não permaneça, né, na minha presença. O que é não permanecer na presença de Deus? É não permanecer na congregação cristã no Brasil, né? É você sair da congregação cristã no Brasil. Como se Deus estivesse preocupado com a pessoa que vai ficar inchado na carne, vai ficar... Para isso, existe um método que Deus usa, que é a palavra de Deus. Se vocês pregassem as escrituras sagradas, tá? De verdade, tá? Vocês não iam se preocupar com a pessoa ficar inchada, porque o próprio evangelho nos humilha, ele mostra que Jesus é tudo na nossa vida, nós não somos absolutamente nada, somos carentes e dependentes da sua misericórdia e pecamos todos os dias carecemos da misericórdia de Deus nos perdoando. O próprio evangelho, se vocês pregassem, ele faria esse trabalho de tirar o eu da pessoa e ir arrancando aos pouquinhos
toda a idolatria que o homem carrega no seu coração. Vamos ouvir o restante aqui, que já está acabando, tá, gente? Vamos ouvir aqui, segue aí. Dá glória a Deus, irmão. Você é servo de Deus. Teu vigor não vai diminuir. Glória a Deus. Esses cabelinhos brancos, essas cãs brancas, Glória a Deus. essas rugas, e a necessidade de óculos, até de um aparelho de audição, Glória a Deus. não tirará o vigor de ti que está nas minhas mãos. Eu te conheço, Caleb. Glória a Deus. Você não é sincero na minha presença só porque eu estou perto. É sincero comigo aonde quer que você esteja. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você não é crente que precisa ser vigiado. Deus pode te mandar para onde for. Glória a Do Deus. Japão, para a Austrália, para os Estados Unidos, para onde for. Você entra de cabeça erguida, sai de cabeça erguida, porque eu te conheço. Glória a Deus. E vocês querem que Deus me manda pregar aqui agora rapidinho? Quem será? Mas vem uma bandeirinha. Glória a Deus. Estou vendo pela fé. Glória a Deus. Todo mundo aqui sabe que na frente do trem tem um limpa-trilho. Senão qualquer pedra descarrilhava ele. Mas antes da roda chegar, o limpa-trilho passa na frente. E o Senhor me mostra aqui claramente. Eu estou na tua frente como um limpa-trilho. O que o diabo pôr na tua frente, eu te dou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra. Irmã, meu irmão, isso faz falta quando eu não congrego. Não é por causa de coleta, não é por causa de bem material. A tua presença na igreja, a comunhão muda. Glória a Deus. Eu estava me visitando no meu vale. Você conhece a igreja aqui. Você sabe do dia que a irmã não veio. Você sabe do dia que o irmão não veio, que aqueles irmãos não veio, porque a comunhão é outra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus sabe que Deus está me dando. Aleluia. Os meus companheiros que estão aqui comigo sabem que eu tô... Tem umas quando tinha Santa Ceia lá no Maria Antônia, irmão, parece que eles combinam, mas não é combinado não. Tem um banco lá que quando eles vão todos juntos dá trabalho de colocar esse na boca. É uma visitação. Glória a Deus. Aleluia. A hora que tocam o falando que é o primeiro sinal do corpo, muda tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E não é fantasia, não é nada, não é verdade. Glória a Deus. E o Senhor manda essa palavra. Viu, Caleb? Se sinta como Caleb. Quantos anos você está? Tanto. E você tanto? Isso não quer dizer nada. Glória a Deus. Janeiro não quer dizer nada. Glória a Deus. O Senhor me manda pregar para nós não ir longe. Como eu fiz com Ezequias, também aumentarei os teus dias de vida. Porque tenho prazer na tua permanência. Glória a Deus. E já vi que o teu final é glorioso, tanto faz agora como depois, então eu vou te segurar um pouquinho, porque tenho prazer, tanta glória que sai da tua boca. Na presença de Deus que você comparece, que você é um portador da imagem de Deus na terra. Aonde você entra, a casa acompanha, aonde você entra, a luz aparece. Glória a Deus. Você não sabe, mas Deus traz aqui em pleno culto. Você já entrou em lugares e Satanás estava lá e não era pouco não. Quando você entrou, ele saiu pela primeira porta aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só estou esperando uma coisinha, um sinal aqui, mas já ajudou. Deus está fazendo uma obra aqui dentro agora. Glória a Deus. Porque tem alguma rana aqui que não pode sair do jeito que entrou. Glória a Deus. Glória a Tem um Deus. cirurgião aqui que precisa ver alguma coisa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Bom, irmão, finalzinho aí, aquela profetada, você vê que tá todo mundo ali vivendo uma fantasia. O Alarico Munhoz finge que está pregando a palavra, que ele não está, isso não é pregação da Bíblia, ele não está expondo a Bíblia, ele não está pregando a Bíblia, isso não é pregação, isso é profetada. Profecia é uma coisa, pregar a palavra, a Bíblia é outra. Então ele finge que está pregando, que Deus está falando ali, que Deus tomou ele, está falando, e o povo lá está fingindo que está acreditando e está todo mundo sendo enganado e enganando. Isso aí, quem perde com isso é quem prega que ele está se configurando um falso profeta, um enganador, e o povo que está confiando em profecias falsas que não vão cumprir, não vão acontecer absolutamente nada. Corre o risco do diabo entrar nisso daí e dar um jeitinho aí para fazer com que algo se encaixe, aí sim ele acaba prendendo de vez as pessoas aí dentro, porque vão acreditar que foi Deus que agiu, tá? Você viu isso aí? Essa pregação é lamentável, tá? Mas essa pregação, gente, ela é padrão. Você que é CCBano sabe que eu estou falando a verdade. Pode entrar nas congregações mundo afora, o padrão é esse. O tipo de pregação é esse. Lê a Bíblia, ele leu um texto sem contexto nenhum, leu um pedaço ali, não sei nem por que ele leu aquilo, mas não pregou nada sobre o que ele estava lendo lá. Ele só falou que Moisés prometeu terra lá para o outro e pronto, acabou e foi para a profetada e acabou o culto na profetada. Poderia ter lido então lá os milagres de Jesus andando por cima do mar, aquelas coisas eram todas lá, mas não, ele quis fazer uma firula, deixa eu ler aonde ninguém lê, deixa eu buscar uma palavra lá no lugar escondidinho, né? Ou seja, querendo dizer que ele, né, dando a entender que ele ia tirar algo dali novo que a CCB não tem, ele é sábio, é o pregador, e só tá fazendo firula para enganar o pobre coitado do CCBano, né, que fica esperando algo de bom, mas a gente sabe que não vai vir nada de bom dali, tá? Ou seja, a não ser ilusão. A CCB é a igreja da ilusão. Esse pregador é um enganador, ele tá a vida inteira dele pregando essas coisas, iludindo senhoras, senhores, moços, jovens e talvez até crianças com falsas esperanças que não vão se cumprir nunca, tá? Fica esse vídeo aqui para abrir os teus olhos, meu irmão. Eu não estou contra você. Não quero destruir sua vida. Eu não quero estragar a sua vida. Eu quero que você conheça Jesus Cristo e tenha vida em abundância. E para isso, você precisa ouvir a palavra de verdade. Uma pregação cristocêntrica, falando sobre o evangelho, e você se arrependa dos seus pecados e você venha então ter vida na presença de Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.